Boa noite a todos que entrarem. Eu sou Jussara, não sou Marilda. Hoje estou aqui para representar a Marilda, assim. Não falo nem representar, porque é muita ousadia da minha parte, mas para estar aqui conduzindo esse estudo hoje. E nós vamos ter um convidado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Meirinha, Ana querida. Oi, Aloysio, já chegou o nosso convidado. Vou chamá-lo para ele poder se juntar aqui a mim e fazermos juntos esse momento. Se eu falhar alguma coisa, vocês vão me perdoando, tá, gente? Estou super nervosa aqui. Oi, Aloysio, boa Olá, noite, bem-vindo. boa noite. Que bom ter você de novo aqui, tá? Muito obrigada em meu nome, de todos os companheiros do GEAC. Espero que façamos uma noite bem bonita, com muitas reflexões. Eu que agradeço o gentil convite de vocês, né? Uma casa que a gente já se tornou freguês, né? Não é a Verdade. primeira vez, mas eu sempre falo que o meu sonho, a hora que passar todo esse momento, a gente estar fazendo uma visita real e presencial, né? Para ir fazermos um bate-papo ao É. vivo, né? Nossa, vai ser uma honra para nós. Nós vamos ficar muito felizes com isso. Ansiosos, já estamos querendo que aconteça, mas tudo a gente precisa dar um tempo, né, Luiz? Tudo no tempo Preciso. do nosso Pai, e que a gente faça tudo com muito cuidado e com muita segurança, né, para todos nós. Olha, as pessoas estão mandando um monte de mensagem para você aqui, te dando boas-vindas. Eu tenho a agradecer, viu? Agradecer a nossa querida Rose, que está sempre conosco nas nossas lives também. E os amigos que não nos conhecem ainda, né? Isso. Eu convido a todos para que estejam conosco de segunda a sexta-feira, sempre às 22 horas, onde nós fazemos reflexões sobre a vida de Jerônimo Mendonça, as mensagens de Jerônimo Uhum. Mendonça, que é um mineiro de Utuiutaba, né? Que percorreu o Brasil todo levando mensagens de consolo e otimismo. Então, sempre às 22 horas, por este perfil Reflexões Aloysio, estejam lá conosco para conhecer um pouco mais das mensagens do nosso querido Jerônimo Mendonça. Ai, que bom. Eu vou assistir também, tá? Tá Vou ótimo. me organizar para assistir também. Bom, eu queria só falar para as pessoas que hoje a gente vai ter uma palestra do Aloysio, vai ser sobre um tema que ele escolheu maravilhoso, companheiros e caminhos. Isso dá pelo menos umas 3 lives, não dá, Aloysio? Eu fui estudar um Daí pouquinho. eu gostei, inclusive, do título, né? Companheiros, né? Porque é companheiro GIAC, né? Que é o Isso. perfil do Instagram de vocês. Eu achei que veio muito a calhar. Mas, como eu estava conversando com a Marilda, uma mensagem envolvendo a família e a vida. Então, nesse sentido que a gente procuramos uma mensagem, e não vai ser uma palestra, né? Vai ser, na Um verdade, um bate-papo. bate-papo entre nós, né? Mas eu vou só dar uma paradinha assim de vez em quando. A gente precisa perder o medo, né? As barreiras que nos cercam. Eu sempre acho que não sei nada. Então, eu enfrentei. Quando Marilda me perguntou, a primeira vontade foi dizer: não, não posso inventar alguma coisa, mas eu não consegui. E acho que quando a gente é chamado, a gente precisa atender, porque as coisas não acontecem por acaso, né? Então, estou muito Com feliz de estar certeza. aqui hoje, da confiança da Marilda em mim. Eu sou uma formiguinha no aprendizado, mas estou aqui, enfrentando as minhas limitações. Então, vamos começar. Você vai fazer uma leitura e depois eu faço a prece e depois nós começamos a nossa conversa. Mas quero dar Perfeito. boas-vindas a todo mundo que está chegando, né? Agradecendo desde já a presença. Nós somos o Grupo Espírita Allan Kardec, que fica aqui em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite, mais uma noite de aprendizado. Tá certo. A mensagem da noite que nós escolhemos apenas para as nossas reflexões está no livro Calma, de Emmanuel.
Olha. Intitula-se Rugas Domésticas. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir, sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro, em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança, não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração, que se nos ligam nas experiências terrestres, é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre quaisquer questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os maus entendidos de ontem ou qualquer fase do passado para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Emmanuel. Maravilhosa, maravilhosa a mensagem. E olha que sintonia. Eu fiquei procurando alguma coisa para poder ler, para me inspirar, e eu achei exatamente o livro Calma. Ver como a espiritualidade coloca a gente na mesma sintonia, né? Uma linda página. Que cada um de nós possamos ter essa calma, né? Nesse mundo tão conturbado. Que cada um de nós possamos refletir sobre isso. Com certeza. Essa mensagem praticamente dá uma outra palestra, se for pensar, né? Com certeza. Já vamos guardar ela para poder fazer uma outra palestra com ela. Muito bonita a mensagem. Eu não tenho esse livro, eu achei ele ontem, anteontem, aliás, e vou procurar me apossar dele para poder ler mais, porque eu achei tão bonitas as mensagens que fiquei curiosa de poder lê-lo mais. Eu encontrei no site A Bíblia do Caminho. Tem bastante mensagem. As pessoas que quiserem, não tiverem a possibilidade de localizar um livro, às vezes por questão financeira ou por não ter facilidade para aquisição, entre no site A Bíblia do Caminho, que tem todo o material bastante lá disponível para você baixar, para você compartilhar, né? Bom saber disso, uma boa informação. Eu mesma, que sou meio formiguinha, que gosto de ficar procurando, eu vou passar por lá, sim. Então, vamos fazer a nossa prece, convidar todos para chamar o nosso mestre, né? Sintonizar com Jesus e a gente poder fazer a nossa prece inicial de hoje. Jesus, amado mestre querido, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo. Agradecemos ao Heloísio que aceitou esse convite com um coração tão aberto e com a sua simpatia, a sua clareza, os seus estudos, vem trazer um pouquinho de si para nós. Agradecemos por cada um que investe seu tempo para estar aqui ensinando, aprendendo e refletindo sobre os seus ensinamentos. Reconhecemos, Senhor, a necessidade da autoevangelização, de desenvolvermos em nós as virtudes que tão bem demonstrastes para nós. Mestre, ajuda-nos a sermos mais benevolentes para com todos, a sermos mais indulgentes para com as imperfeições alheias e, principalmente, Senhor, a sabermos perdoar cada ofensa, uma vez que muito necessitamos do perdão de tantos. Que Aloísio, nosso palestrante de hoje, seja amparado pela espiritualidade maior, inspirando a discorrer sobre esse tema tão especial, companheiros e caminhos. Fortalece-nos, Senhor, sempre e ajuda-nos, Mestre, a caminhar com perseverança pelas veredas do bem. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Se você quiser fazer algum cumprimento a algumas pessoas que estão chegando, tá? Fique à vontade, antes da gente estar começando.
Tá bom. Tem tanta gente aqui que eu só vou mandar um beijo para todo mundo, agradecer que todo mundo está aqui vibrando também, né, juntos, para que possamos passar uma noite bem proveitosa. Perfeito. Então, os nossos queridos amigos que estão chegando, companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec, né? Daí da cidade de Coronel Fabriciano, uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos para um bate-papo bem alegre, descontraído, porque a gente fala, para conversarmos sobre doutrina espírita, a gente não precisa ser carrancudo, a gente pode falar com alegria, mas com responsabilidade, né? Sempre importante lembrarmos disso. A responsabilidade acima de tudo, porque nós não estamos falando de nós, estamos falando da doutrina espírita e da mensagem do Evangelho trazida pelos amigos espirituais. Bom, quando nós estávamos procurando um tema para conversarmos esta noite, e até falei agora no começo, né? O perfil do Instagram é Companheiro GEAC. E achamos, justamente no livro Companheiro, que nós encontramos também na Bíblia do Caminho, deixo bem claro para vocês que muitas das mensagens nós encontramos na Bíblia do Caminho. E o livro é Companheiro de Emmanuel. E na mensagem de número 4, encontramos esta mensagem intitulada Companheiros e Caminhos. E ela tem muita relação com a mensagem voltada para o mês que nós estamos trabalhando no GEAC, né? Que é a família e a vida. Então, por conta disso, conversando com a Marilda, falou, vamos procurar algum tema que fosse oportuno. E esse veio bem a calhar. Emmanuel, com muita propriedade, ele vai falar para nós com uma clareza que eu falo assim, Emmanuel, às vezes, ele fala de uma forma muito difícil, meio rebuscada, que a gente tem que recorrer ao dicionário. Mas outras vezes ele vai com tamanha clareza que a gente fala assim, parece até que é André Luiz falando, não é Emmanuel. Tamanha lição do nosso pro dia a dia, né? Mas olha só que bonito que Emmanuel traz para nós. Quando te dispuseres a reclamar contra certos traços psicológicos daqueles que o Senhor te confiou ao ministério familiar, medita na diversidade das criações que compõem a natureza. Cada estrela se destaca por determinada expressão. Olha só, nós estamos, né, convivendo num grupo familiar. E certamente nesse grupo familiar não existe apenas e tão somente espíritos afins. A grande maioria se reúne por uma afinidade, mas, vez ou outra, ou até mesmo na mesma encarnação, encontramos alguns companheiros que não comungam dos mesmos ideais do que a gente. A gente percebe que existe uma sintonia entre uns e uma distonia entre outros. Mas olha só como a profundidade de Emmanuel nessa questão. Ele vai comparar a cada um de nós, no agrupamento familiar, a uma estrela, que ele fala que cada estrela se destaca por uma determinada expressão. Então, às vezes vamos reclamar de um ente querido por determinados comportamentos, atitudes, formas de pensar, de agir, e, no entanto, né, essas pessoas estão conosco por uma razão muito clara. Por alguma razão. Ninguém cai num agrupamento familiar por acaso. Né? Não existe acaso nos agrupamentos familiares. Tudo decorre de leis inexoráveis e imutáveis que regem a todos nós. Então, se aquele irmão tem um comportamento um tanto quanto difícil, é importante que a gente procure compreender que cada um está num determinado momento, determinada fase da sua jornada evolutiva. E o Emmanuel vai continuar dizendo assim para nós, fazendo uma referência a isso, olha, cada planta mostra finalidade particular. A rosa e a violeta são diferentes, conquanto ambas sejam flores. Olha só que coisa bonita, que comparação. Num jardim nós vamos encontrar várias e diversas flores, das mais diversas matizes. No entanto, vejam, cada uma tem uma finalidade particular. E nós não podemos nem devemos
exigir que os nossos familiares sigam na mesma direção, pensem como a gente pensa. Cada um tem uma forma de pensar, de ser e de agir. E isso faz parte da natureza humana, essa diversidade que nos faz bonito. Porque se nós fôssemos todos iguais, pensássemos exatamente a mesma coisa, seríamos meio que robotizados. Verdade. Seríamos feitos como em série, em máquinas, que fariam exatamente a mesma coisa. Levanta o braço, abaixa o braço, anda para frente, anda para trás, como se fosse um controle remoto. E não é assim que funciona. Emmanuel vai dizer para nós também numa sequência, né, nesse caminhar, ele fala assim, que os caminhos do mundo guardam linhas diversas entre si. Olha que bonito. Nós podemos seguir por os mais diversos caminhos, seja do ponto de vista profissional, do ponto de vista espiritual, ou das próprias realizações íntimas, mas todos os caminhos não vão levar a Roma especificamente, mas vão nos levar ao Deus nosso Pai. E é importante que cada um siga a sua jornada evolutiva, que a gente não coloque todo mundo no mesmo caminho para fazer o mesmo traçado, a mesma direção. Isso faz parte da nossa natureza, essa diversidade que nos faz bonito, como eu estava dizendo há pouco. Então, eu gostaria até daqui a pouco passar a palavra para você também, para você fazer suas considerações, tá? Eu falo assim, esses caminhos, o texto é companheiros e caminhos. Cada um de nós, né, dentro dessa jornada evolutiva, encarnados num mesmo agrupamento familiar, vamos seguir caminhos diferentes. Às vezes, dois irmãos gêmeos univitelinos, que a gente fala assim, a gente não consegue distinguir quem é um, quem é o outro, e cada um vai seguir um caminho diferente, vai fazer um curso diferente, vai ter uma profissão diferente, porque nós somos seres individuais. É aí que é a beleza da natureza do nosso Pai maior. Verdade, verdade. Luísa, a gente teve uma sintonia tão grande que você está falando do capítulo 4, não é isso? Sim. E eu busquei o capítulo 3. E nesse capítulo eu destacaria dois trechos dele que fazem o encontro com o que você está falando. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra e evolutivo diferentes, né? Cada um de nós tem um estágio evolutivo, né? E o outro é, caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. E é o que você falou, né? A gente vive na mesma comunidade, a comunidade familiar, né? E que as pessoas são diferentes entre si, né? Eles não reagem da mesma forma a uma determinada questão. E eu me lembro de uma época na minha faculdade, uma professora nossa de psiquiatria, enfermagem psiquiátrica, ela colocou, a gente estava em sala de aula e de repente entra uma pessoa vestida de uma forma bem diferente, bem meio espantosa, assim, sabe? E diz um monte de palavras e faz tipo um teatro, e da mesma forma que entrou, ela sai. E essa professora falou, uma coisa terrível para aluno era, pegue uma folha de caderno, né? Era como se fosse uma prova. Sim. Mas ela mandou a gente descrever o que nós tínhamos visto. Cada um de nós descreveu da forma que viu, aonde estava sentado, da forma que entendeu aquilo que tinha sido realizado. E eu acho que assim somos nós. E da forma que sentiu também. Que sentiu também, exatamente. Porque uns podem ter achado cômico, outros podem ficar chocados. Com certeza. Então, a reação é diferente de cada um, né? Cada um de nós. Com certeza. E a gente, é como quando diz aqui, não exige a perfeição do outro. Porque o outro está na mesma senda que você está caminhando, tentando evoluir, né? Então, os olhares são diferentes. E de onde veio essa pessoa que está aqui com a gente? Por que ela está junto com a gente? Né? O que tem essa representatividade? Tem pessoas que na família você tem um amor que é uma coisa que você não consegue explicar. Um irmão, um primo,
alguém que é uma coisa tão grandiosa que você não sabe explicar. E outras que você tem um certo receio até de falar, de ter uma palavra mal expressa, né? Que você pode dizer que aquela pessoa toma aquilo como se fosse grandioso, Sim. leva a discussões e tudo mais. Então, essa família, desse ajuntamento, grupamento de pessoas, são diferentes entre si, mas nós estamos para aprender com cada um. O difícil é você conseguir entender isso e caminhar junto nessa tentativa, mesmo que o outro não faça como você. Mas o outro é o outro, você é você. Né? Você Isso é precisa. interessante assim, né? A gente analisar, eu falo, quando a gente analisa essas questões externamente, é muito fácil, né? Sim, dá Você palpite é vendo muito de fácil, né? fora, né? Você vê a família do outro, você é o melhor analista que existe, né? O psicólogo mor é você. Você já entende todas as relações, todos os conflitos e você já dá a receita tranquila. Agora joga você Tranquilo. na sua dificuldade. Nossa, aí parece um monstro, né? Você não consegue. Parece que você vai naufragar naquele momento que você está passando por aquelas dificuldades. E por Verdade. mais que a Tem gente saiba, né? uma história de Ana que eu gosto muito dela. Pode falar, pode falar. Não, continue. Vai Não, não, tranquila. por favor. Por Não, favor. vai na sua história, fica tranquila. Tá. Essa história é muito interessante, eu gosto muito dela. Diz que a gente aqui na Terra, a gente anda em fila indiana com duas mochilas. Uma na frente, em que a gente coloca todas as nossas qualidades. E na mochila de trás, a gente bota os nossos defeitos. E como é uma fila indiana, é um círculo, né? Então, quem está atrás vê os nossos defeitos. A gente só consegue ver as nossas qualidades, mas a gente enxerga o defeito do outro que está na frente. E aí vai, né? Exatamente. Exatamente. É assim mais ou menos que funciona, né? É muito mais fácil ver o defeito do outro do que as nossas pequenas mazelas, né? A gente É, sempre minimiza, a gente tem sempre uma justificativa pelas nossas imperfeições. E a verdade, gente é muito bonzinho, né, para com a gente mesmo. E verdade, verdade. a gente tem que usar da mesma bondade para com o erro do outro. Perfeitamente, com certeza, com certeza. É, Gente, eu estou percebendo que a internet está meio caindo aqui, está dando umas falhazinhas. eu achei que é a sua, não sei se é a minha ou não, mas Deve ser a minha. A gente até fez uma reclamação para ver se conseguia. É a minha primeira experiência depois que o rapaz veio, o técnico e tal, tem que reclamar de novo, né? Enfim, coisas de faz parte, internet. viu? Faz Faz parte. parte, faz Então, parte. Emmanuel vai continuar dizendo para nós assim: todos nós, as criaturas de Deus, somos seres que se identificam pela semelhança, mas não somos rigorosamente iguais. Olha aqui. Com Tinha falado certeza. agora há pouco dos gêmeos. Mais semelhança impossível, né? Física. Mas não somos realmente rigorosamente iguais. Cada um de nós trazemos as nossas experiências do passado, as nossas projeções do futuro, qual o trabalho que cada um de nós vai desenvolver aqui. E por mais que estejamos vivendo no mesmo agrupamento familiar, por mais que a gente tenha algumas afinidades ou não com as pessoas, elas estão ali por uma certa razão. E cada um de nós é um ser individual. Temos a nossa jornada própria, seguimos caminhos diferentes, Uhum. pensamos de forma diferente e agimos de forma diferente. E uma coisa que estava me passando pela cabeça agora, é interessante, não sei se aconteceu com você, mas, por exemplo, por conta da pandemia, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos corações queridos por conta da pandemia, que a gente acabou criando Uhum. perfil no Instagram, conhecemos algumas pessoas, reconhecemos, na verdade, né? A gente fala conhecemos, pode dizer. A gente reconheceu corações queridos de outras existências que a gente percebe uma afinidade muito grande, que nem mesmo às vezes um familiar
que você tem por essa afinidade que você acaba tendo com essas pessoas, que você acaba se relacionando virtualmente, e você, por exemplo, a maioria das pessoas, a gente não conhece, eu não conheço pessoalmente. Eu nunca vi face a face, olho no olho, assim. A gente só se viu, né, pelas redes sociais. Mas parece que você já traz uma mesma energia que flui. E é interessante isso, né? Como se não fosse a pandemia, muitos de nós não iríamos nos reencontrar. Olha só que coisa engraçada, né? Verdade. Verdade. Porque a gente estaria fazendo as coisas que estávamos fazendo, habituados presencialmente à casa espírita, seguindo o roteiro já habitualmente, né? E agora estamos aqui nesse novo formato, reencontrando amigos queridos de outras existências, com certeza, né? Verdade, verdade. Emmanuel vai dizer para nós assim, ó: conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo o que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuamos para dividi-los com outros na construção da felicidade geral. Bom, a lei de causa e efeito que nos rege a todos. E quando a gente reencarna, nós vamos trazer com a gente o quê? Essas duas sacolas que você falou, das nossas qualidades e dos nossos defeitos. E qual que é o objetivo nosso? Nós temos que subtrair, tirar dessa sacola dos nossos defeitos o máximo que a gente puder. Porque se a gente reencarnou foi por algum propósito, para sair daqui um pouquinho melhor. E, por exemplo, sai mais leve de defeitos, carrega mais virtudes e, o que é importante, multiplique dividindo com os outros, porque as virtudes, o amor, o conhecimento, que são coisas fantásticas, nós podemos distribuir aos montes, que quanto mais a gente dá, aquilo vai continuar brotando. Então não precisamos ter medo de distribuir amor, conhecimento, carinho, virtudes. A gente tem que tentar trabalhar. Sabemos que é difícil, por quê? Nós estamos nessa trilha, e a trilha caminhamos muitas vezes debaixo de sol escaldante, hora de chuva torrencial, hora de um frio terrível e hora, né, de um calor insuportável. Mas a gente tem que aproveitar o caminho. Eu estava lembrando uma coisa, quando a gente viajava, né? Quando a gente viajava... não sei, muitos de nós, e eu me incluo nesse preceito, ficava sempre muito preocupado em chegar logo. Traçava o itinerário e me fazia uma certa programação, queria chegar até no meu destino, tal hora mais ou menos, então me preocupava com o destino. E não olhava muitas vezes o caminho. E nós precisamos aproveitar, enquanto estamos caminhando, aproveitar as flores do caminho, já que estamos na primavera, né? Então, podemos ter chuva, podemos ter sol, frio ou calor, mas não vamos deixar de observar ao longo do caminho as flores que estão, né, nos enfeitando e perfumando o nosso ambiente. Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente precisa desse olhar, né? Até para o crescimento da gente. Porque caminhar não é fácil, né? Eu me lembrei, gente, o que é companheiro e o que quer dizer caminho? Caminho é uma porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares, né? Sim. Então, essa faixa de terreno ou um local que a gente vai passar, ele serve de ligação, né? E essa ligação é a ligação que você está dizendo. Vamos olhar esse caminho, vamos ter essa oportunidade de ver o que esse caminho está mostrando para a gente, né? A gente ter a sensibilidade desse olhar. No caminho, a gente pode observar essa frase muito importante, né? Aliás, eu não fiz do que normalmente eu faço quando eu vou fazer uma análise de um tema. Eu sempre me apego ao nome da mensagem e tudo mais.
Mas como você colocou agora com muita propriedade, companheiros e caminhos, né? O caminho realmente, né, nos leva de um lugar a outro. E quando nós estamos caminhando, muitas vezes nós vamos seguindo em direção a alguém que traçou o nosso caminho, que já percorreu aquele caminho, aquela trilha, alguém já passou por ela. Então a gente vai com mais segurança. Aquele caminho não é um caminho que você vai abrir uma picada na mata, né, que você não sabe por onde você vai sair. Você vai entrar, não sabe onde você vai sair. Mas aquele caminho que já está marcado, seja por um animal ou seja pelos transeuntes, alguém já trilhou por ele. Então, quando a gente vai trilhar esse caminho, nós já sabemos que alguém já passou por ele e chegou a um lugar. Então é importante, eu falo assim, às vezes quando você vai fazer alguma trilha, e é sempre bom, né? Porque você já vê que alguém já passou por ali, já indica a melhor direção para você subir, para você descer. E lembrarmos quem que trilhou para nós o caminho. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Nosso Mestre Jesus. Né? E quando a gente está caminhando, uma coisa que é muito importante, que eu falo assim, nós estamos seguindo um caminho. Eu não tenho que ir na sua frente e nem você ir na minha frente. Nós podemos caminhar lado a lado, um aprendendo com os outros. E a maior alegria que nós podemos ter é ser feliz pela felicidade do outro. Eu tive 2 experiências essa semana que, de vez em quando, a gente consegue, né, ter um sentimento assim. É bom quando você fica feliz pela felicidade do outro. Você não fica feliz assim, que legal, né, mas eu queria também estar fazendo isso. Você não precisa mais, né, não é todas as vezes que a gente consegue, mas essa semana eu tive duas situações que eu realmente fiquei feliz pela felicidade de 2 amigos que conseguiram situações diferentes, né? Mas eu fiquei extremamente feliz. Eu não fiquei com uma inveja da pessoa, falei, não, eu queria, ou falar assim, mas não dá certo isso, você conseguiu isso. Não, sabe aquele negócio da fábula da raposa e das uvas, né? Conhece? Conheço. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente conseguir, né, ficar feliz pela felicidade do outro, sentir essa mesma energia, é tão gratificante que você fica muito bem mesmo, né? Por você sentir isso já, né? Com certeza. Vamos dar sequência aqui no texto, que Emmanuel fala assim para nós, ó. Não queira transformar entes queridos sobre o martelo da força. Ninguém precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a própria casa. Uma vela acende outra sem alterar-se. Olha só que bonito, né? É mais ou menos, olha só, eu estou falando, de repente já veio o texto do Emmanuel na sequência, né? Então, essa questão de querer transformar o outro sobre o martelo da força, como se você fosse, né? Se você fosse um escultor, você ia precisar do martelo e do cinzel, mas não é isso, você não é um escultor. Cada um é escultor do seu próprio destino. E nesse momento que ele fala assim... Eu vou ver se pode eu falar para você uma imagem que é uma pessoa martelando, moldando o seu corpo, ela se construindo. Muito interessante essa imagem, é exatamente isso que você falou agora. E é interessante por isso, né? Porque você não tem que querer que o outro, né, a força, ele tem que chegar no momento dele. Embora, né, seja em relação a um filho, seja em relação a um amigo, um companheiro, um irmão, por mais que você já tenha experiência de vida, a pessoa vai precisar passar por ela. Sim. É a construção do caminho dela, do destino dela. E a gente às vezes fica meio chateado, fala, poxa, eu estou falando, vai por aqui. Por ali você vai bater a cabeça. Mas não adianta, a pessoa tem que bater a cabeça. Cada um, né? Quantas cabeçadas já demos? Desta ou em outras vidas? Estamos cheios de galo até, né? Com certeza. E a gente é a melhor versão da gente, né? Nós somos a nossa melhor versão. Então, é que eu sempre falo para os nossos amigos nas nossas lives, né? Que essa é a nossa melhor encadernação. Vou anotar. Por quê? Né? Encarnação faz uma referência à encadernação. Porque não temos um livro, já foi escrito, daqui para frente esse livro foi encadernado nesta existência. E nós vamos
escrevendo a cada dia uma página nova, né? É E eu achei verdade. muito bonito isso daqui, que vem em referência a isso que eu falei, de você ficar feliz pela felicidade do outro. Você Uhum. não precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a sua casa, né? Uma vela acende a outra sem alterar-se. Olha que Verdade. coisa bonita, né? Que Com coisa bonita. certeza. Com Uma passando certeza. para a outra, conhecimento. Então, eu falo assim, tem pessoas que querem guardar tudo para si, com egoísmo. Não, isso na verdade é medo que alguém vá conseguir ser melhor do que ele. Até no ambiente profissional, né? Muitas pessoas se fecham assim, não querem passar com medo. Mas se você é uma pessoa capaz, se você tem conhecimento, não é o fato de você passar o seu conhecimento que vai diminuir o teu Uhum. conhecimento. Muito pelo Com contrário. certeza. O melhor, a gente mais aprende conforme a gente ensina. Com certeza. Eu fui professora durante muitos anos, professora universitária. Tem uma colega que está aqui junto também, trabalhamos junto. Ela continua como professora, eu já não quero mais. Já dei a minha contribuição. Agora eu só vejo bebês e mamães, sabe? Minha história agora é outra. Então, eu sempre dizia para os meus alunos que o conhecimento é como a porta estreita e a porta larga. Se você não dividir, se você não passar, dividir no sentido de tentar, de alguma forma, passar o conhecimento para o outro, ajudá-lo nessa caminhada do conhecimento, você está escolhendo uma porta ruim para passar por ela. Você passa pela porta larga, sem se preocupar se aquela pessoa aprendeu, se vai vai viver de forma ética a profissão que escolheu, né? E a minha profissão como enfermeira, é uma coisa que a gente toca muito, né? Para que a pessoa seja e se conduza dessa forma. É óbvio que eu não posso interferir no que o outro faz, né? O outro vai fazer o seu próprio caminho. Mas a porta estreita, que é a porta onde você faz a escolha de ser um bom profissional, e se você não divide o seu conhecimento, você não fez nada. Quanto mais você ajuda o outro a saber, e a gente vai embora, né? O outro vai vir depois de nós e precisa ter conhecimento para poder ajudar as pessoas. Então, eu acho que essa sua fala foi perfeita, assim. Eu acredito nisso. Acho que quando a gente ajuda o outro a entender melhor as coisas, eu acho que quem ganha mais é a gente. Ele vai aprender, porque o Sim, conhecimento é dinâmico, né? O que eu sim. peguei na faculdade de livro já foi multiplicado várias outras edições, né? E o aluno está aí aprendendo todo dia. Eu estudo todo dia, porque eu preciso de conhecimento para poder atender bem. Então, Sim, esse aprendizado, que bom que eu posso ajudar uma mamãe com seu bebê, né? Encaminhar as coisas como eu faço atualmente, mas sempre com essa intenção de que o que eu sei está à disposição do próximo. Né? Acredito nisso. exatamente. Olha a outra recomendação de Emmanuel aqui, ó. Ama os teus, aqueles com quem Deus te permite compartilhar a existência. Entretanto, respeita o caminho de realização a que se ajustem. Amar, Uhum. né? A questão do amor, né? Eu sempre falo da questão dos 3 níveis de amor, que é o amor eros, que é o amor da posse, o amor carnal, o amor do meu, né? Minha esposa, meu marido, meu filho, meu papagaio, meu gato, né? Tudo meu, esse amor possessivo. O amor filius é esse, né, que a gente estava falando agora, de dividir o conhecimento, de ficar feliz pela felicidade do outro. E o Uhum. amor ágape, que é o amor universal, o amor de Deus para com todos nós e o amor que Jesus trouxe a nós, né? E Emmanuel coloca com muita propriedade, né? Ama os teus, aqueles com quem Deus te permite compartilhar a existência. Entretanto, mas porém, todavia, contudo, respeita o caminho de realização a que eles se ajustem. Nós temos que respeitar, embora a gente possa não Uhum. Uhum. aceitar, né? Amar não é querer que a pessoa faça exatamente tudo aquilo que a gente queira. Não é uma vaquinha de presépio, né, que fica só balançando a cabeça. É um momento, é a fase de cada um.
E a gente passa por essas circunstâncias, né? Então, muitas vezes isso nos choca, porque você já queria que todo mundo, né, seguisse aquele caminho. Mas ele está falando com muita propriedade. Ama, mas respeita. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é respeitar também o teu próximo. Né? Como que você pode amar o próximo se você não o respeita? A opinião dele, você pode não concordar. De forma alguma, eu não concordo com nada que você diz, mas eu tenho que respeitar e tenho que permitir que você se expresse. Entende? Isso que é fundamental, isso que é realmente o sentido amplo do amor. Agora, eu só vou amar aqueles que pensam como eu só vou amar aqueles que fazem a mesma coisa, que torcem para o mesmo time que eu. Esse é um amor egoísta, um amor fechado. E a gente veio para quê? Para aprender a amar a todos. Inclusive aquele que torce para o time diferente da gente, que é a pedra do nosso sapato. É isso, para isso que a gente veio. Se fosse para viver todo mundo bonitinho, né, já seria Jesus mesmo, né? Quando ele encarnou, quando ele veio aqui à Terra. Quantos e quantos... Ele poderia também se cercar só de espíritos altamente evoluídos. No entanto, pegou os mais simples, os mais humildes para os seus discípulos. E olha que transformação, né? Que transformação que eles passaram, né? Os discípulos como um todos. Continuando, Emmanuel diz assim: esse escolheu a senda do burilamento próprio. Aquele procurou a via do trabalho constante. Outro escolheu a trilha de responsabilidade intransferíveis a fim de produzir o melhor. E outro ainda indicou a si mesmo para elevar-se à vereda espinhosa das provações e das lágrimas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Que a gente pode dizer, nós temos nas mãos os talentos. Podemos enterrá-los ou podemos multiplicá-los. Nós vamos na loja e compramos as sementes. Eu vou escolher a semente que eu vou plantar. Só que eu tenho a liberdade de escolher a semente. Só que eu fico vinculado a colher aquilo que eu plantei. Então, ele vai falando, cada um escolheu um caminho. O burilamento próprio, o outro do trabalho constante, a responsabilidade intransferível, o outro indicou a si mesmo para elevar-se à vereda espinhosa das provações e das lágrimas. Tudo é destino? Não. Existe o livre-arbítrio. Nós temos uma programação, que eu costumo dizer assim, é uma programação básica. Mas eu posso mudar, ao longo da minha jornada, escolher um caminho diferente. Só que a minha escolha vai trazer resultado diferente. Eu não estou numa encruzilhada, eu tenho 3 caminhos a seguir, por exemplo, não é mais bem... A direita, a esquerda ou para o centro. Eu estava vindo de um caminho único. Deixa você voltar para a gente continuar. Voltou? Voltou? Pois é, voltou. Ai, então, Deus, então nós estamos vindo... Estou aqui. Estamos vindo de um caminho, aí chega num determinado momento, você tem 3 direções. A direita, a esquerda ou o centro. Cada caminho, os 3 caminhos te levar ao mesmo destino. Só que um pode ser mais pedregoso, um pode ser mais tranquilo, um pode ser escaldante e o outro pode ser sombreado. As escolhas são nossas. As consequências advirão da nossa caminhada. Quer falar alguma coisa? Perfeitamente, muito bem colocado. Eu amei esse texto quando você me mandou. Eu devorei ele na hora que você mandou. Praticamente isso. E aí eu gosto muito de ter amigos, né? É bem particular, assim. Eu adoro ter pessoas perto. E eu fiquei pensando nesse texto e no texto dos companheiros do caminho, né? E eu tenho muitas pessoas que caminham comigo, mas ao mesmo tempo fiquei pensando naqueles que a vida nos afastou, mas continuamos ligados. E hoje a internet nos aproxima de tantas pessoas, né?
esse caminhar, as aquisições que fazemos no campo íntimo também nos ajudam a mantermos esses companheiros, porque somos melhores, pessoas melhores, né? Vamos nessa caminhada tentando ser pessoas melhores. Então, os que chegam para essa caminhada junto, não necessariamente na mesma casa, na mesma família, mas que são família também. Quantos amigos, às vezes, ocupam mais espaço na vida da gente do que os familiares, né? Sim, com certeza. E Emmanuel vai continuar dizendo assim, ó, falando de cada um que escolheu um caminho, né? Ele fala o quê? Auxilia a cada um como puderes. Entretanto, sempre, né? O entretanto, não busque transfigurar-lhes o espírito, de repente, reconhecendo que também nós não aceitaríamos a nossa própria renovação em bases de violência. Não faça o outro que você não quer para você. Você vai auxiliar, mas você não concorda com o que ele está fazendo. Mas não vai querer fazer a força, porque você não gostaria que fizesse isso com você. Porque a questão é assim, a gente está sempre analisando o outro. Mas se coloca um pouco no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, eu sei que é difícil, né? Porque você teria que estar encarnado no corpo daquela criatura, calçando o mesmo sapato, trilhando o mesmo caminho. Porque é fácil julgar o outro estando à distância. Sim. O outro está caminhando descalços, no asfalto escaldante, queimando os pés, e você fala, por que ele não põe um chinelo, pelo menos? Porque ele não tem o chinelo. Entende? Com certeza. E o chinelo é um exemplo. Sim. Ele poderia não ter o conhecimento, não ter a mesma... além do conhecimento, ele poderia não ter a mesma desenvoltura, mesmo grau de evolução que você já atingiu. Não que a gente tenha atingido estágios diferentes. Mas se você ainda está nessa situação, por que ele não usa um chinelo pelo menos? Ainda você está talvez na situação pior que a dele. Porque ele está trilhando um caminho escaldante, descalço. E você está na sombra e água fresca, ainda criticando o caminhar dele. Será que se te desse o mesmo caminho e o mesmo asfalto quente, você caminharia ou você estaria parado? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de uma história do Chico. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu achei tão bonita essa história, que é um senhor que frequentava a casa de orações do Chico, a casa espírita, né? É o grupo espírita da prece. Da prece, isso. Então, essa pessoa era muito humilde, muito humilde. Ele vinha todo dia, quando tinha palestra, e ele sentava lá no fundo e ficava esperando terminar para poder ir abraçar o Chico. E esse senhor, ele era muito simples, não tinha um hálito horroroso, um cheiro no corpo desagradável. E ele tinha uma ferida no lábio. Me lembro desse detalhe que o rapaz contando, que ele tinha uma ferida sempre sangrando no lábio. E ele esperava, chegava no final, ele caminhava até o Chico, e o Chico atendia ele. Naquele final, depois que ele já tinha atendido todo mundo, e o Chico abraçava, beijava ele e falava com ele bem perto do nariz. E esse senhor dizia assim, eu não imaginava como é que Chico conseguia suportar aquele hálito, aquele cheiro dele, do corpo. E Chico pedia a ele, fulano, cante uma música, fulano, faça isso, enfim. Passaram-se anos e anos, e um dia esse homem sumiu da casa espírita. E eles estavam, depois da reunião, estava esse senhor que conta a história, e viu aquele espírito iluminadíssimo entrando. Aí ele veio, sou Chico, veio falar com Sou Chico, que ele chamava de Chico de Sou Chico. Você conhece essa história do Chico? Eu acho que eu conheço, mas continua. E aí todo mundo viu que aquela pessoa humilde era um espírito de luz, que veio naquela encarnação para os resgates, quis vir para os resgates, o pouco de resgate que ele tinha para fazer, ele escolheu vir daquela forma. Então, a aparência, é o Jorge, isso. É Jorge, né? É o Jorge. Então, ele era aquela pessoa que
a maioria das pessoas que estavam lá não tinham a evolução dele. Então, olhar pela aparência, julgar pela aparência, né, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Eu estava dizendo ao meu marido essa semana que eu fui fazer aqui perto aqui da minha casa, eu fui fazer um negócio. Quando eu saí do prédio, tinha um casal, a mulher completamente embriagada e o cara tentando segurá-la. E o meu coração fica super apertado quando eu vejo moradores de rua, sabe? E eu fiquei com o coração apertado e caminhei pensando assim, o que eu poderia fazer por eles? E tão difícil você abordar e tentar fazer alguma coisa com duas pessoas naquela condição. Mas eu saí tão frustrada, eu fico frustrada de não poder ajudar assim as pessoas quando eu tenho essa vontade. Porque quem são aquelas pessoas, que histórias foi que elas viveram para estar naquela condição, né? E eles são invisíveis. As pessoas não olham para eles ou dão dinheiro sem fazer isso. Não estou dizendo que eu também não tenha feito, não. Não estou dizendo que eu sou melhor do que o outro, não. É que ao longo da vida isso foi me incomodando muito, de ver o outro naquele sofrimento e entendendo que cada um tem uma história, né? Que eu gostaria de ajudar. Tem gente que vai tentar tirar aquelas pessoas da rua e não consegue porque eles querem permanecer ali, Sim. né? Então, mas é sempre bom a gente poder auxiliar, né? Nós tivemos uns casos aqui em Araraquara, principalmente na época de frio, né? Que aqui é um contrassenso muito grande, né? Questão de um mês e meio atrás, estávamos com 4 graus, daquele frio estranho, né? Que chegou para o Brasil inteiro, praticamente, mais na nossa região. E esses dias aqui estava 41, né? Contrassenso completo. E naquela época do frio, né? A prefeitura recolhendo as pessoas. E aqui tem uma espécie de albergue noturno que chama hoje Casa Transitória, que foi construído pela entidade que a gente frequenta, né? Que é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e hoje ele é gerenciado pela prefeitura. E muitos moradores, quer dizer, não querem ir lá, porque lá eles teriam um banho, uma roupa uma limpa, uma cama limpa, um prato de sopa, teriam alimentação. Eles não querem porque eles se sentem tolhidos na sua liberdade. Então eles preferem muitas vezes dormir ao relento que ir para o lugar, porque tem algumas regras, né, por conta da própria atividade, né, porque muitos são drogados, então eles não poderiam utilizar das drogas lá dentro. Então tem uma série de complicação que justamente a gente chega a não entender também, né, mas é uma história individual, né, cada um deles segue o seu... A gente pode fazer o que já está ao nosso alcance, por exemplo, se você puder ajudar de alguma forma, ajude. Se você não puder fazer nada, faça pelo menos uma prece. Com certeza, com certeza. Verdade. Bom, finalizando aqui, né, porque nós já estamos quase... Emmanuel vai dizer assim, ó, ama os entes queridos, tais qual são, e quando nas provas que sejam chamados para efeito de promoção da espiritualidade maior. Se não consegues descobrir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e que nós todos somos filhos de Deus. Aplica até um pouco em relação a isso que a gente comentou, mas a gente falando dos entes queridos, eles vão passar pelas provas pelo seu próprio caminho, pela sua própria escolha, mas se você não tiver jeito nenhum de auxiliá-lo, você fala, às vezes a pessoa não te escuta, e às vezes até vai discutir com você por alguma razão, acalma e ora pelo fortalecimento e paz deles, que eles possam ter paz, que eles possam encontrar o caminho, que eles possam seguir o melhor caminho dentro desse trajeto que eles escolheram, né? É isso aí. Com certeza. Entrega na mão de Deus, né? Verdade. Eu li um outro trechinho de um livro que chama Companheiro, também de Emmanuel e Chico Xavier. Ele diz assim, amigos que te deixam em caminho são afeições que se distanciam transitoriamente para que adquira segurança. Exatamente. E o final desse texto, ele diz assim,
Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Seja qual seja o montante das provas, na conta das obrigações que assumiste, levanta-te do chão de qualquer tristeza e faze o bem que puderes, trabalhando e servindo sem reclamar. Porque se te achas no uso da razão, é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando à vida o máximo de tudo aquilo que já possuas de melhor. Viu que nós casamos tudinho? Com certeza, né? Não podia ser melhor. Não, combinamos e fizemos escolhas. Quando eu li seu texto, eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa que a gente pôde falar a mesma linguagem, né? Jesus é sempre maravilhoso, né? Ele sempre consegue extrair o melhor de nós. Ô, Jussara, só vou cumprimentar as pessoas que chegaram aqui, que tinham chegado já, né? Por favor, faça isso. A Rosimeire, Ana Lenine, a Marilza, conhece Marilza Carvalho? Demais, é uma querida. Conceição Soares Santos, Ana Lenine, Luiz Carlos Moraes, José Murilo, Marilei Correia, Kátia, que está sempre conosco também, Marilei, eu já tinha falado, a Flavinha, amiga espírita, Roseli, Marlene, Patrícia Rodrigues também está sempre conosco, Renata Matos, a Patrícia Ribeiro, que é aqui de Araraquara, uma querida amiga nossa também, Carol Strebe, lá de Guaíba, Rio Grande do Sul, também uma amiga querida, a Val, a Vitória, a Sirlene, a Onicinha, a Denice, a Dea, o a Geralda Lemos Perdigão, a Gisele, a Ana Maria, deixa eu ver, a Leila Patrícia, e a Linda Mi, Cristina Furli, Maria Almeida e o Vitor do Coração de Luz. Um abraço fraternal a todos e gratidão por estarem conosco. Com certeza. Eu quero agradecer demais a você por você ter aceito mais uma vez o convite. E, por favor, volte. Tá? Eu fiquei muito honrada de estar aqui. Foi um aprendizado maravilhoso para mim. Eu já aprendi muito. Obrigada pelo texto. Foi perfeito, maravilhoso. Emmanuel sempre é aquele... Eu acho que Emmanuel, de vez em quando, ele dá umas cutucadas na gente, assim, bem pesada. De vez em sempre? De vez em sempre, você fala? De vez em sempre, com certeza. Mas ele sempre consegue atingir os objetivos através da palavra dele, que é tão forte, tão inspiradora, né? Que ele é sempre inspiração. Sim. Mas olha, Aloísio, muito agradecida também a todos os que entraram. Vou passar a palavra para você fazer sua prece, a prece para nós, e que nós possamos todos voltar aos nossos lares em paz, né? E que a noite seja também recoberta pela luz de Jesus, tá bom? Essa Correia Marilei é irmã de Marilda, tá? Sei. Que falou aí agora. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, então. Então, queridos amigos, eu convido a todos nesse momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, os nossos pensamentos, nosso corpo como um todo. E vamos mentalizar junto a nós a doce presença do nosso Mestre Jesus. E vamos pedir a Ele que possa nos abençoar a todos nós que estamos aqui presentes nesta live, que já passaram por ela ou que vão assistir depois. Rogamos, Mestre, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos e aqueles que talvez não comunguem ainda das mesmas ideias, dos nossos mesmos pensamentos que nós. Estaremos sempre ligados no teu pensamento, no teu coração, Mestre querido, e rogando que olhe por todos nós, pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela casa espírita que estamos neste momento virtualmente participando,
Que Jesus esteja sempre no leme de nossas vidas. Muita paz, muitas alegrias espirituais e, como sempre eu digo nas nossas lives, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos nós. Eu gosto de uma música que ela diz assim: acenda a sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima. Gratidão por essa noite. Foi maravilhosa. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Vou te mandar essa música, tá? Para você ouvir. Manda sim, manda Tá sim. bom? Gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima quinta-feira. Nossa casa tem outros dias, tem um roteirinho aqui para vocês que quiserem participar. E vamos em paz. Que assim Um beijo. seja. Obrigada, Ana. Boa noite para todo mundo.